Olá, eu sou o professor Bruno Guilhem e vou falar para vocês nesta aula sobre alguns conceitos de software e sistemas operacionais. Nós vamos dar uma olhada, porque a ESAF gosta muito de pegar nesses tópicos. São tópicos escondidos aí nas teorias que às vezes a gente não dá muita bola. Tá? Vamos aprender a diferenciar alguns elementos, falar da exemplificação e eu vou mostrar para vocês como que isso pode cair. Tá? Vamos aqui, então, falar do software e dos sistemas operacionais. Veja, a classificação de um software, primeiro, é tudo aquilo que a gente, que a gente xinga, né? Esse é o dito popular. Software é a parte lógica, ou tudo aquilo que você xinga, enquanto hardware é a parte física, tudo aquilo que você pode chutar ou pegar. Tá certo? Um software pode ser classificado, de acordo com o slide aí, um software pode ser classificado em software básico e aplicativo. Quais são os softwares básicos? As plataformas, os sistemas operacionais. Então, o sistema operacional é um software básico, tá ok? Que serve de base para a execução de outros elementos ou aplicativos. Agora, o aplicativo. O aplicativo é um programa de uso específico. O aplicativo é um programa de uso particular. Exemplo, um aplicativo para edição de textos. Word. Um aplicativo para planilhas eletrônicas. O Excel. Um aplicativo para navegar na internet. O Internet Explorer, o Firefox e assim vai. Tá ok? Agora, tanto o software básico como o software aplicativo podem ser classificados em proprietário e livre. Tá ok? Tanto o software básico como o software aplicativo podem ser classificados em proprietário e livre. Vem comigo aqui para te mostrar uma coisa. Software proprietário. Software proprietário é aquele que não fornece acesso ao código-fonte. Software proprietário é aquele que não fornece acesso ao código-fonte. E o software livre é aquele que fornece acesso ao código-fonte. Tá ok? Proprietário não fornece acesso ao código-fonte. Livre fornece acesso ao código-fonte. O que é isso, professor? Código-fonte é a receita. É a forma como o software foi produzido. É o quê? É a descrição do programa. Se eu forneço para você acesso ao código-fonte, significa dizer que eu estou permitindo que você tenha acesso à maneira como ele foi feito, podendo alterar, melhorar, construir aplicações para agregar ao software e assim vai. A Microsoft é a maior empresa de software do planeta e os seus softwares são ditos proprietários, pois não oferecem acesso ao código-fonte. Agora, nós temos aí um conjunto de softwares chamados softwares livres ou open source, código-fonte aberto. Por exemplo, Linux tem o código núcleo, código-fonte aberto. Ok? BROffice ou OpenOffice e outros programas que a gente poderia ficar aqui o dia falando. Tá? É só para você ter essa visão. Agora, toma um cuidado. Para você não confundir software livre com software grátis. A gratuidade ou não depende do software ser livre ou não. Sabe por quê? Porque nós temos software proprietário grátis, bem como nós podemos ter software livre pago. Mas você paga para ter o software livre? Não, você não paga para ter o software livre. Você paga pela implementação do software livre. Dá uma olhada nessa aqui, para você entender o que eu estou dizendo. Eu vou lá e instalo o Linux no meu computador. Veja que o núcleo do Linux é acessível. O que o pessoal faz? Cria o que nós chamamos de distribuições Linux. Quais são as distribuições Linux? Por exemplo, nós temos aí nome de distribuição Linux. Gente, Fedora é o nome de uma distribuição Linux. Ubuntu ou Ubuntu. Nós temos aí Kurumin, nome de distribuição Linux, ok? Nós temos aí Red Hat,
nome de distribuição Linux. Nós temos aí Debian, nome de distribuição Linux, tá ok? Nós temos aí Conectiva e várias outras. Conectiva, Backtrack, e aí vai. São muitas as distribuições que nós conhecemos que podem aparecer. Tá. Eu instalo uma dessas distribuições no meu computador. Eu vou continuar chamando de Linux, ou seja, o núcleo chama-se Linux. A distribuição, a cara tem um nome qualquer. Veja. Como o software é livre, você vai ter que implementar alguns serviços, por exemplo, gerenciador de impressão, quem é que vai implementar para você? Firewall, quem é que vai criar as regras de firewall para você? Então, assim, essa expansão aqui do Linux, do seu formato original, para algo que você gostaria de usar no seu computador, ela ou é feita por você, ou você faz porque tem acesso ao código-fonte, ou você paga para alguém fazer. Legal, professor. Significa dizer, então, que eu vou pagar, alguém vai expandir o meu programa, ou seja, vai construir aqui um firewall, regras de firewall, e vai colocar para usar na minha máquina? E se eu não mais quiser, que esse cara me dê suporte nisso? Eu posso trocar a pessoa e ela vai ter acesso ao código-fonte e ela vai continuar dando suporte. Olha a beleza do software livre. Porém, não quer dizer que você não pague por esse trabalho feito, tá bom? Então, cuidado para você não confundir livre com grátis. Vejamos agora um conjunto de softwares proprietários, ou seja, não fornecem acesso ao código-fonte, porém, recebem uma classificação interessante. Shareware. Tá ok? Shareware. Freeware. E demo. Olha, isso aqui não quer dizer que você não vai dar acesso ao código-fonte. Desculpa, isso aí não quer dizer que você vai dar acesso ao código-fonte. Só significa que é grátis. São softwares que você não paga, mas não tem acesso ao código-fonte. O Shareware é aquele software que tem um tempo de uso limitado. O tempo de uso do software é limitado, ou seja, você vai poder usá-lo por apenas o quê? Um período, por exemplo, 30 dias. Esse software expira em 30 dias. Esse software expira em 60 dias. Você já viu quando você vai fazer um download de um programa na internet, que ele fala assim, disponível para teste. Está disponível para teste. Significa que você vai fazer o quê? Significa que você, usuário, vai apenas utilizar o software por algum tempo de uso, certo? Agora, o freeware. O freeware é o quê? É o software que você usa pelo tanto de tempo que quiser. Né? Não tem limitação de tempo, porém você usa só os recursos que ali existem. Podendo ser atualizados, sim. Exemplo, esses inúmeros antivírus que você tem aí acesso à internet. Você paga para ter um antivírus? Não. Mas você tem acesso ao código-fonte dele? Também não. Tá ok? Também não. Então, a ideia é, eu não tenho acesso ao código-fonte, mas posso usar o tanto de tempo que quiser, com atualizações, caso exista. Por exemplo, o Adobe, o Acrobat PDF. Tá ok? O Adobe Acrobat, programa que lê o PDF. Você não paga, mas também não tem acesso ao código-fonte. É um programa para ler a extensão PDF. Os media players da vida, aí, os programas que leem e tocam música, o Winamp, Real Player, você não paga, mas não tem acesso ao código-fonte. E assim vai. Tá bom? Então, esses são exemplos de freewares. Você não paga, mas também não tem acesso ao código-fonte. Tá ok? E demo não é que vem de demônio, não. Tá? Demo é que você usa uma demonstração do software. Ou seja, você só vai usar o quê? Uma fase, uma parte do programa e etc. Então, demo é aquele programa que você usa uma pequena parte. Um jogo. Um jogo, você só joga a primeira fase do jogo. Na hora de enfrentar o chefão, ele fala assim, não tem a continuidade, você vai ter que comprar o jogo completo.
Então, isso é um demo, uma amostra grátis, tá bom? Uma amostra grátis. Essa é a ideia. Agora, uma outra coisa que a ESAF pede bastante, aqui eu vou fazer para vocês uma comparação entre o que nós temos hoje. Olha, dá uma olhada aqui nos slides. A Microsoft tem o seu pacote de aplicativos, pacote chamado pacote Office. E ela lançou esse pacote Office aí em 97, em 2000, 2002, 2003, 2007. Dentro do pacote Office nós temos o Word para edição de textos, o Excel para planilhas eletrônicas, o PowerPoint para apresentação de slides, o Access para banco de dados, o Front Page para construir páginas da internet, o Publisher também, Publisher e o Front Page também, páginas da internet, e o Outlook para correio eletrônico. Agora, criaram, concorrente do Office, um pacote chamado BR Office. Na verdade, foi criado primeiro o OpenOffice, tá ok? Foi criado primeiro o OpenOffice. E aí o OpenOffice ganhou uma versão o quê? Em português, chamada BR Office. Dentro do BR Office, nós temos aí o BR Office Writer, que é o editor de textos, o BR Office Calc, que é o de planilhas eletrônicas, o BR Office Impress, que é o de apresentação de slides, o BR Office Base, que é o de banco de dados. Tem mais programas dentro do BR Office. Eu não estou colocando aqui para vocês, porque exatamente eles não apareceram em nenhuma prova ainda. Na prova da Receita Federal, provavelmente venha a aparecer, no lugar das questões de Excel e de Word, questões de BR Office Calc e BR Office Writer. Por quê? Porque a Receita está trocando o seu padrão de Office para BR Office. Agora, a pergunta é genérica e pode servir para qualquer um dos dois programas. Fiz uma comparação entre eles, que dá para você ter uma ideia aí, né, de versão, de nome, do que comparar e etc. Por que que o BR Office está tão famoso? Porque ele funciona tanto no Linux como no Windows. O BR Office funciona tanto no Linux como no Windows. Então, sendo ele compatível com o Windows, você vai ter ele em grande escala nos órgãos públicos, etc. Porque você não precisa mudar o sistema operacional padrão, mudando apenas o pacote. Professor, eu posso ter o Office e o BR Office instalado no meu computador? Pode, tranquilamente. Eu tenho no meu computador o Office 2003, o Office 2007 e o BR Office instalados. E eu uso isso sem nenhum problema, tá ok? Então são aí, né, pacotes de aplicativos que eu coloquei na minha máquina. Vejamos agora um assunto muito nobre em prova de concursos. Nobre porque nós temos aí vários exemplos de questões. Nas duas últimas provas da Receita Federal, isso caiu pouco, mas é uma questão muito constante em provas da ESAF. São as extensões de arquivos, tá ok? São as extensões de arquivos. Dá uma olhada, ó. Dá uma olhada aí na tela para você visualizar as extensões dos principais aplicativos comerciais aí. Veja, Microsoft Word. Olha lá, ó. Três extensões dentro do Word eu quero chamar a sua atenção. Três extensões dentro do Word eu quero chamar a sua atenção. Dentro do Microsoft Word, a extensão padrão, Doc. Tá? Doc é a extensão que possui maior quantidade de recursos. Doc é a extensão que quando você fala assim, quero salvar, e não fala nada, ele simplesmente salva as alterações. Salva o documento aí, ele salva como ponto doc. Agora, questãozinha de concurso. DOT. DOT tem a ver com as extensões dos modelos de documento no Word, tá? DOT tem a ver com as extensões dos modelos de documento no Microsoft Word. E RTF. RTF é de texto não, sem padrão de formatação. É a extensão universal dos editores de texto. Moçada, é uma extensão que eu posso criar, ele vai criar o seu documento como se fosse tópicos. Eu posso abrir até no Excel uma extensão RTF. Posso abrir em qualquer editor de texto que existe no planeta extensão RTF. Por quê? Porque ela é universal. Tá ok? A ESAF perguntou
se dentro de um texto gravado com a extensão RTF, eu poderia colocar negrito e itálico. Claro que posso. Faça o teste, vai lá no salvar como e coloca lá RTF, ou salva o nome do documento, digita lá, ó. Quero salvar esse documento como sendo prova, você mesmo digita, prova.rtf. Ok? Prova.rtf. Fazendo isso, você vai olhar o seu texto, ele vai estar do mesmo jeito. Ok? Porém, você vai poder abrir esse texto em vários editores de texto. Então está aqui algumas extensões de arquivos que o Word possui, que são muito, né, usados em provas de concurso e etc. Outra, a extensão HTML e HTML no Word, HTML e HTML no Word, ela serve para você o quê? Salvar o documento do Word como uma página da internet, tá? Salvar um documento do Word como uma página da internet. Dá uma olhada de novo aí na tela. Dá uma olhada de novo na tela. Excel, tá? Excel. XLS é a extensão padrão. DBF é a extensão que permite você converter uma planilha do Excel em uma base de dados, tá? Em uma base para consulta de dados, uma base para ser utilizada, né, em um arquivo para ser utilizado como base de dados. DBF. HTML também no Excel serve para o quê? Para converter uma planilha do Excel em página da internet. Dá uma olhada aí PowerPoint, ó. PPT é a extensão padrão, tá? PPT é a extensão padrão. É aquela que você pediu para salvar, simplesmente ele salva como PPT. E PPS é a extensão modo de apresentação. Qual é a função da extensão PPS? Quando você clica no arquivo, ele já abre direto o modo de apresentação. Não abre o PowerPoint para você depois executar uma ação. Não. Já abre direto no formato de apresentação. Aí estão as extensões de arquivos de imagem, aí a extensão de arquivos de imagem. É muito importante que você conheça, né, vários exemplos, porque a prova pode pedir assim para você. Ó. São exemplos de extensões de arquivos de imagem. TXT, GIF e PNG. Você vai falar falso, porque TXT não é exemplo de extensão de arquivo de imagem. Então, sim, é bom que você tenha na cabeça a lista das extensões. Tá? Eu coloquei algumas aí na tela para você. BMP, TIFF, GIF, JPG, JPEG, PNG, CDR, mas existem inúmeras extensões. Essas já caíram em concurso, tá? Essas já caíram no concurso, mas podem aparecer aí inúmeras. Falando em outras extensões, volta aí na tela para você visualizar. Vai aparecer aí na tela, ó, alguns outros exemplos de extensões de arquivos, tá? Extensão de arquivo de áudio, extensão de arquivo de vídeo, extensão de arquivos executáveis, tá? Extensão dos compactadores e extensão do Acrobat, o programa que lê o PDF. Tá certo? Vamos, olha. Aí, extensão de arquivo de áudio, você pode se divertir, né? Wave, MP3, WMA, MIDI e vários outros exemplos. De vídeo, tá ok? Nós temos aí DivX, MPEG, WMV, MP4. Tá? Executáveis são aquelas extensões que você, ao clicar, eles vão executar um procedimento. Cuidado com as extensões executáveis, né? Porque você pode ser alvo dos trojans com relação às extensões executáveis. Está faltando ali, ó, nas extensões executáveis, uma extensão chamada SCR, de Screensaver Format. SCR, tá? Também está na lista das extensões executáveis. Está na lista das extensões executáveis. Beleza? Tá aí. Agora, vamos falar um pouquinho das extensões dos compactadores. Presta atenção numa coisa, ó. Eu tenho aqui, digamos, um texto chamado aula.doc, tá ok? Com um tamanho de 876 kilobytes. Se porventura eu compactar esse arquivo, olha só que legal. Se porventura eu compactar esse arquivo, vou fazer a compactação dele. Tá? Vou fazer a compactação desse arquivo. Esse arquivo passará a ser aula. Posso compactar com .zip, ou
ou com ponto .rar, ou com... O arg é bem antigo, tá? O arg não é usado mais, mas está aí como exemplo. Então, aula.zip ou aula.rar. Tá? Vamos colocar qual é o padrão do Windows. Padrão do Windows, zip. Então, aula.zip. Né? E ao compactar esse arquivo, ele vai passar de 876, eu vou inventar um valor aí, para 123 KB. Olha só que legal. Está compactado, ou seja, diminuiu o tamanho. Quando eu descompactar esse arquivo, ele vai passar a ser aula.doc de novo, com os mesmos 876 kilobytes. Ok? Aula.doc com os mesmos 876 kilobytes. Tá certo? Então, tá aqui as informações que você precisa saber sobre compactação e descompactação. Veja, que na compactação não há perdas. Não há perdas. Ele volta a ser exatamente como ele era antes. 876 aqui, 876 aqui. Se você vai fazer uma troca de extensão, ou seja, mudando de formato, olha só que legal, um exemplo aqui, eu tenho uma música, tá? Vamos colocar uma música aqui. Uma música, amor.wave. Amor.wave. Essa música tem 42 megabytes. 42 megabytes. Tá certo? Se eu pegar essa música e transformar essa música em amor.mp3, ela passa a ter lá 4,2 megabytes, ou seja, diminuiu 10 megas. Diminuiu 10 megas, tá certo? Aí, eu quero voltar ao formato anterior, transformá-la em amor.mp3.